Mudou bastante, né? Eu que tive a oportunidade de ser CFO no século passado, digamos assim, né? E o século passado não está tão distante, né? Estamos aí há 16 anos do século, mudou muito, né? O Brasil dos anos 90, como eu costumo falar, era uma economia fechada que foi se abrindo paulatinamente, quer seja desde o governo Collor, quer seja depois das privatizações, quer seja o Fernando Henrique e toda a continuidade que vem sendo feita. Nesse sentido, quando o Brasil abriu suas portas para o mundo, o dinheiro entrou, né, o dinheiro internacional, o estrangeiro, entrou no Brasil desde que as empresas tivessem uma palavrinha muito simples, que é governança corporativa. E o administrador financeiro é, por natureza, um dos guardiães da governança corporativa. Então, se a gente olhar o passado, era um passado onde práticas de governança, práticas de boa administração, elas não eram muito requeridas porque a realidade era diferente. A partir do momento que ela passou a ser necessária para que o dinheiro internacional pudesse combinar com o dinheiro brasileiro, né, como eu gosto de falar, o administrador financeiro passou a ter destaque. Ainda nesse tema, desculpe essa redundância, vale ressaltar também algo muito importante. O administrador financeiro do passado, ele tomava conta de várias coisas, mas não sabia de nada profundamente. Então ele era responsável por tesouraria, responsável pela controladoria, responsável por recursos humanos, em muitos casos, responsável também pela área de tecnologia. Com o advento da governança corporativa, não é mais cabível, não é mais possível ter um administrador que não tenha, no mínimo, profundo conhecimento de algumas das matérias que ele é responsável. E mais, tem que estar muito bem cercado para a tomada de decisões. Então, resumindo, o administrador financeiro ganhou relevância, ganhou importância e passou a ser estratégico na condução das empresas. O administrador financeiro, sem dúvida nenhuma, ele tem que se posicionar como um líder, principalmente no sentido de fazer disseminar todo o conhecimento que ele tem por toda a companhia. E se ele não tiver uma postura de líder, onde a comunicação é extremamente importante, ele não vai conseguir disseminar os seus ensinamentos. E por que é importante não só falar sobre os seus ensinamentos, e sim disseminar, de uma forma insistente sobre seus conceitos? Porque normalmente, ou via de regra, é na área financeira que as coisas acontecem, para o bem e para o mal. E hoje não é mais cabível, não é mais possível você ter uma situação onde os principais executivos não têm conhecimento da realidade da companhia. E quem é responsável por divulgar a realidade é o CFO. E se ele não tiver uma posição de líder, quer seja com seus pares e quer seja com aqueles que hierarquicamente estão abaixo do seu guarda-chuva, essas informações não serão prestadas. E em não sendo prestadas, pior ainda, a responsabilidade cai sobre os administradores, quer seja o financeiro, quer seja o principal executivo de uma companhia, que é o presidente. Então ele tem que se posicionar, sim, como alguém que tem algo a passar de uma forma muito clara e respeitada. E não só aquele que falava, eu te disse que isso ia acontecer, ou eu falei. Não, ele tem que estar se posicionando como um líder, né? Ou seja, aonde aqueles que estão abaixo dele ou seus pares o ouvem e acreditam. O CFO ele passou a ser estratégico, né? O CFO ele deixou de ser um mal necessário, como no século passado, né? Você tem alguém que tem que cuidar das finanças. As finanças no século passado era muito fácil, porque tinha inflação, o máximo que você tinha que fazer era se preocupar em deixar o dinheiro aplicado. O mal necessário para cuidar de recursos humanos. Recursos humanos hoje, o capital humano, como eu gosto de falar, é algo fundamental na estratégia das empresas. Então, como as companhias, e repetindo a pergunta que você fez, como as companhias devem cuidar? Com todo carinho, como cuida de todos os outros executivos, sabendo que ele é uma peça fundamental para que os anseios da companhia sejam realizados. Eu, durante muito tempo, me debati com aquela dúvida, né,
Gostaria de ser empreendedor ou quero ser um executivo de finanças, que é algo que corre nas minhas veias? Durante muito tempo eu quis ser um empreendedor, né? Não consegui. Diga-se de passagem, os meus empreendimentos, né, não surtiram o efeito que eu gostaria. E eu descobri, né, profissionalmente, que eu tenho um valor muito grande como administrador financeiro, auxiliando os empreendedores a alcançar os seus objetivos. Os empreendedores é óbvio que são importantes, os visionários, mas se não tiver alguém que pavimente o caminho para que os sonhos dos empreendedores se tornem realidade, eles não se tornarão. E a figura desse pavimentador está na pessoa do administrador financeiro. Então ele é fundamental, porque um sonho sem pavimentação, né, ou seja, uma estrada sem caminho, não vai levar a lugar nenhum. Os empreendedores sabem aonde está o pote de ouro ao final de qual arco-íris, mas eles não sabem como pavimentar. E quem faz isso é o administrador financeiro. Então ele é fundamental, ele, resumidamente, é uma peça nevrálgica para todas as empresas que querem ter o sucesso. Não existe empreendedorismo sem uma boa administração. Empreender sem administrar significa, num futuro muito breve, naufragar. Aqueles que empreendem administrando, e está na figura do administrador financeiro esse papel, tem tudo para prosperar no mundo que cada vez mais está complicado. Então é fundamental. O maior perigo do CFO é a gestão de risco. Por que a gestão de risco? O primeiro conceito é o que é risco. O risco é a possibilidade de algo dar errado, ponto. Algo dar errado, implicando em não ter o retorno esperado de uma aplicação, de um negócio ou de um projeto. No mundo onde a governança corporativa impera, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, cabe ao diretor financeiro, ao CFO ou ao administrador financeiro, como eu me auto-intitulo, cuidar e gerenciar de riscos. Riscos esses que vão não só no nível de estrutura de capital, aplicação de recursos, mas riscos também na parte tributária, na parte orçamentária, na parte de capital humano, na parte de controladoria, na parte de governança, que se não forem bem cuidados, com certeza levarão a empresa a ter algum tipo de dificuldade no futuro. Então, o maior papel do administrador financeiro hoje é gerenciar riscos e expor os riscos ou esse gerenciamento, esse trabalho de gerenciamento, para toda a administração, de tal sorte que todos saibam. Porque se ele não expor os riscos que ele vem gerenciando, né, expor a sua administração, ele está em falta com a administração. Então é uma responsabilidade dele também, como eu também falei no começo, né, de disseminar seus conhecimentos. Então hoje eu sou um grande gestor de risco, porque as empresas naufragam, como eu falei, porque gerenciaram de alguma maneira mal algum determinado de risco. E como eu gostava de falar também, como gosto de falar, e ainda puxando um pouco sobre governança corporativa, cabe ao administrador financeiro, ao CFO, como é o curso que eu tenho o prazer agora de fazer parte, de criar limites de atuação de todos aqueles que estão inseridos na companhia. Isso também tem tudo a ver com governança corporativa. Eu ficava um pouco chateado quando meu pai falava: erre dentro dos seus limites, jamais acerte fora deles, mas o meu pai sábio estava certo, e isso também compete ao administrador, saber até onde ele pode ir, até onde os seus pares podem ir, seguindo as melhores práticas possíveis de administração.